Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 66 e o versículo 10, amém? Salmos, capítulo 66 e o versículo 10, amém? Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, eu vou deixar um louvor para os meus irmãos, que eu creio que Deus vai falar com vocês através da palavra e através do louvor, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 66 e o versículo 10, amém? Que diz assim, meus irmãos: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, nessa tarde, é que Ele só prova quem Ele ama, meus irmãos. Porque muitas das vezes, quando você está sendo provado, meus irmãos, a gente quer desistir, a gente não suporta, a gente, né, não aguenta, a gente não quer mais buscar, a gente não quer mais adorar, a gente não quer mais fazer a vontade de Deus. Mas Deus só prova quem Ele ama, meus irmãos. E Deus só prova aquele que Ele sabe que vai suportar as provações, meus irmãos. Porque são poucos, meus irmãos, que suportam ser provado. Porque a provação de Deus dói, meus irmãos. Porque quando a gente tá sendo provado, meus irmãos, dói, machuca. Mas para Deus entregar a minha e tua bênção, meus irmãos, não é de qualquer jeito não. Para Deus entregar a minha e tua bênção, meus irmãos, Ele tem que nos provar, Ele tem que nos testar para ver quem nós somos, meus irmãos. Porque para Deus entregar a minha e tua bênção não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Dói, meus irmãos, ser provado, machuca. Mas Deus quer ver quem eu e vocês somos, irmãos, perante a provação. Porque muitos, meus irmãos, desistem porque não suporta. Porque Deus, Ele só prova que Ele ama, meus irmãos. Deus, Ele só prova aquele que sabe que vai suportar, meus irmãos, ser provado. Passar pelas provações, ser caluniado, ser machucado, né? As portas fechar e você, né, tá adorando, tá buscando. Porque muitos, meus irmãos, só quer buscar, só quer adorar quando as portas estão abertas. Quando as portas se fecham, são poucos que quer estar buscando, quer estar adorando, quer fazer a vontade de Deus. É por isso que Deus tem que provar a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus, primeiro, Ele nos prova, né? Deus, Ele nos testa para saber que nós somos. Porque é muito bom e você tá adorando, e você tá fazendo a vontade de Deus, tá buscando, quando as portas estão abertas, quando tá tudo bem. Eu quero ver você buscar, você adorar, você fazer a vontade de Deus, quando as portas estão fechadas, meus irmãos. E é por isso que Deus tem que provar a mim e a você. Porque para Deus abençoar a mim e a você não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Deus, Ele não abençoa qualquer um, meus irmãos. Deus abençoa aquele que busca, né? Que faz a vontade dele, independente da situação, independente da circunstância, meus irmãos. Porque adorador não é aquele que só adora quando as coisas estão boas, não, meus irmãos. Adorador é aquele que adora independente da situação, independente da circunstância, meus irmãos. Porque a gente tem que adorar Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, meus irmãos. Porque Deus, Ele é Deus, independente de mim e de você. Mas nós não somos nada sem Ele, meus irmãos. Nós precisamos de Deus, mas Deus, Ele não precisa da gente não, meus irmãos. Por isso que você tem que buscar, tem que adorar. Independente da situação, independente da circunstância, meus irmãos. Porque Deus, Ele tem que provar-me a você, meus irmãos. Porque para Deus entregar a mim tua bênção, não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Deus, Ele tem que ver quem vocês somos no pouco, para poder colocar você no muito, meus irmãos. E Deus, Ele só prova que Ele ama, meus irmãos. Deus, Ele só prova aquele que Ele ama. Porque são poucos, meus irmãos, que suportam ser provado. Porque muito desiste da caminhada, meus irmãos. Porque quando Deus está provando, não suporta, não aguenta. Mas Deus, Ele só prova quem Ele ama, meus irmãos. Porque depois de aprovação, meus irmãos, Deus, Ele vai entregar a mim tua bênção, meus irmãos. Então que você, meus irmãos, suporte. Porque daqui a pouco passa, meus irmãos, a aprovação. Porque depois de aprovação, meus irmãos, Deus, Ele vai entregar a mim tua bênção. Porque a gente tem que ser provado, meus irmãos. A gente tem que ser testado. Porque para Deus entregar a mim tua bênção não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Que você venha suportar, meus irmãos. Porque Deus, Ele suportou. Deus, Ele passou por tudo, por mim, por você e não desistiu. E por que você vamos desistir? Que você venha suportar, que você venha pedir força a Deus, sabedoria, venha pedir para Ele nos guiar, que Ele venha nos dar força. Porque daqui a pouco passa, meus irmãos. Daqui a pouco você vai estar de posse também da tua bênção. Porque Deus, Ele só prova quem Ele ama, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Agora eu vou deixar um louvor para os meus irmãos, que eu creio que Deus vai falar com vocês também através do louvor, viu, meus irmãos? Não olhe para a voz, medite na letra do louvor, que eu creio que Deus vai falar com vocês também através do louvor. Amém, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos? Hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais,
açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer, do pó da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Clama por ele, meus irmãos. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho, entregue à solidão. Mas só o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Oh glória, vou abençoar você. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelo vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer, do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho, entregue à solidão. Mas só o Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você, oh glória. Aleluia, Jesus. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra e sentir de Deus deixar esse louvor para os meus irmãos. Eu creio que Deus falou com vocês através de louvor e através da palavra. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor e uma ótima tarde.